Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Fabrício. Bom dia. Meu nome é Ricardo Azevedo, eu vou estar aqui mediando a sessão, tá? Fabrício Natanael, autor aqui do primeiro trabalho, ok? E Rodrigo Santos, da Mata. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, professor. Segundo trabalho aqui, ótimo. Mais alguns minutinhos. Professora Maiara, vem nos acompanhar, bom dia. Bom dia, vim aqui acompanhar o tema interessante. Fabrício, a gente vai aguardar aqui o horário, né? Porque as pessoas às vezes querem acompanhar. Se você quiser já testar aí, você vai compartilhar uma tela, né? Isso mesmo. Tá, Só um momento que eu já vou testar. Se você quiser testar. Já aparece para vocês? Agora apareceu. Certo. Deixa eu botar em modo apresentação aqui. Bom, já vou dando as orientações iniciais, os autores já estão aqui, né? Então nós temos 30 minutos para cada trabalho. O objetivo do congresso é ouvir comentários, sugestões, né? Então, se a gente conseguir fazer ali no máximo até 15 minutos a apresentação, a gente consegue ter uns 15 minutos de contribuições, né? Eu já tenho contribuições por escrito, então primeiro eu vou questionar aos participantes, né? Quem quiser contribuir. Caso eu não tenha muito tempo, não tem problema, porque eu mando por escrito, né? Eu só vou falar um ponto principal. Caso não tenha, eu sigo com comentários, né? Assim vocês conseguem receber contribuições aqui no Congresso, tá bom? Terminando aqui, eu já encaminho, eu já pego o e-mail aqui de vocês e já vou mandar as minhas anotações, mas já fazendo uma observação, né? Congresso, a gente ouve sugestões, né? Então, não quer dizer necessariamente que tem que seguir os caminhos que a gente está propondo, né? Então, assim como a minha pesquisa de vocês, né? A gente ouve, depois conversa com os coautores, os professores, os demais, né? E decide ali o encaminhamento. Bom, pessoal, então nós já estamos aqui no horário, sem mais demora. Meu nome é Ricardo Azevedo, sou da Universidade Federal de Uberlândia, vim mediar a sessão. Os dois autores já estão presentes, eu já passo a palavra ao Fabrício Natanael, que ele vai apresentar a pesquisa aderência dos municípios do Rio Grande do Sul ao PIPCP, ao Plano de Implantação da Contabilidade Pública, né? Então, Fabrício, 15 minutos, por favor, pode seguir, a palavra é sua. Certo, obrigado, professor Ricardo. Então, bom dia a todos, meu nome é Fabrício, eu sou do PPG Conte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar para vocês, então, o meu trabalho aí, fruto de um TCC sobre a aderência dos municípios do Rio Grande do Sul ao Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Ele está sobre minha autoria e sobre a orientação da professora Márcia Bianchi, e com a participação na escrita da Lauren e da Vanessa, ambas do PPGC da Universidade Federal de Santa Catarina. Para nós, né, comentarmos aqui, tratar um pouco de contabilidade pública, é sempre bom traçar uma linha do tempo sobre esse processo de convergência no setor público, que se deu início lá em 2008, com a publicação da Portaria 184, que ela dá início ao processo de convergência, e como ela traz aí como um dos pilares a publicação das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que daí a gente começa o início desse processo de convergência, e no mesmo ano aí buscando trazer aspectos já patrimoniais para a contabilidade pública, resgatar aí o patrimônio, a STN ela nos traz o manual de contabilidade aplicado ao setor público também. Já em 2009, já entrando nesse aspecto também de convergência, a STN edita um plano de contas aplicado ao setor público que possibilite, então, a união de todos os demonstrativos contábeis de todos os entes da federação, a fim de consolidação dos balanços públicos. Dando continuidade a isto, em 2013, foi publicada a Portaria 634, que ela nos traz normas
e procedimentos a serem seguidos para a convergência. Dentro dessa portaria, nós temos itens, procedimentos contábeis patrimoniais que os entes da federação deveriam seguir. Então, em 2015, já atendendo a esta portaria, a STN ela nos publica aí a portaria 548, que ela traz, né, o plano de implantação de procedimentos contábeis patrimoniais. Todos esses procedimentos eles se tornam obrigatórios a todos os entes da federação. E por que a gente comenta dessa linha do tempo na contabilidade do setor público? Claro que nós temos desde 2000 vários normativos, mas esses são os mais importantes no processo de convergência em si. O enfoque era totalmente orçamentário da contabilidade do setor público e ela quer o quê? Buscar o resgate, esse enfoque patrimonial para o objeto da ciência contábil, que é o patrimônio público. Já passando por uma questão de contextualização destes procedimentos contábeis patrimoniais, a gente traz aqui uma tabela para vocês com algum desses procedimentos que está lá incluso no plano, bem como a gente já traz o aspecto dos municípios que foram estudados, né? Quais são os prazos máximos que a STN ela traz para esses municípios, e aqui a gente também traz alguns dos itens que já eram obrigatórios no momento da nossa pesquisa. Então, a gente também traz para vocês aspectos que era já escalonado para municípios com mais de 50 mil habitantes, para município com menos de 50 mil habitantes, para que, né, a gente compreende que esses municípios com menos de 50 mil habitantes, eles teriam maior dificuldade em aderir ao plano. Então, aqui a gente traz alguns dos procedimentos contábeis que ela traz aí já até 2019, no momento que a pesquisa estava sendo realizada, que é a dívida ativa tributária e não tributária, a provisão atuarial de um regime próprio da Previdência, as obrigações com fornecedores por competência, os créditos a receber e as obrigações aí por competência decorrentes de benefícios a empregados, como férias, 13º e salários. Os demais itens, eles não eram obrigatórios ainda no momento da pesquisa, mas a gente trouxe já para verificar se esses municípios estavam antecipando alguns procedimentos contábeis patrimoniais, que seria bem interessante identificar isso. Também trazendo aspectos sobre o nosso estado, Rio Grande do Sul, segundo dados do IBGE, o estado ele possui aí 66,8% de municípios com menos de 10 mil habitantes, então seriam 332 municípios correspondentes, e esses ainda, segundo alguns estudos, eles sofrem com a falta de controle patrimonial, ausência de estrutura adequadas, né, que possibilitem aí que os sistemas fossem integrados e tivesse maior controle. Ainda algumas pesquisas relatam que o que os prefeitos reclamam da falta de engajamento por parte dos servidores públicos, bem como a falta de recursos para poder aplicar, né, para poder integrar esses sistemas. E daí a gente surge aí a nossa questão, né, que a convergência aos padrões internacionais, ela pode acontecer somente nos normativos, e não de fato com a aderência desses procedimentos contábeis patrimoniais. Isso podia ser um impeditivo, né, dos municípios aí poderem aderir de fato ao plano. E com isso eu vos trago, então, a nossa questão problema, que é qual o grau de aderência dos municípios do Rio Grande do Sul aos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos pelo Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais. E o nosso objetivo não podia fugir muito da questão problema, então, que é analisar o grau de aderência dos municípios gaúchos aos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos neste plano. Para procedimentos metodológicos, a gente aqui classificou a nossa pesquisa como quantitativa, descritiva e survey, pela qual foi, né, enviado um questionário aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. A gente especifica aí as prefeituras municipais. E a quantidade de respostas que nós obtivemos foram 102, correspondendo a 20% da nossa população. E o período de aplicação foi entre setembro a outubro de 2019. O nosso questionário ele foi estruturado, então, em 6 grupos aí. O primeiro a gente buscou identificar os respondentes, o segundo o conhecimento que eles tinham do plano em si, o terceiro elencar itens e verificar a importância que eles efetivamente tinham para esses respondentes, o quarto aí a gente tinha aderência aos procedimentos contábeis de fato. No 5 nós tínhamos, a gente queria, né, identificar se existia integração entre os sistemas e a contabilidade, pelaquela falta lá que já tinha comentado lá no início. E o 6º, de fato, quando que foram aderidos esses procedimentos contábeis. A gente contou, então, que esse questionário ele foi validado por 4 profissionais da área pública, sendo professores, servidores, para a gente já, né, ter a noção se aquilo ia ter o retorno que nós esperávamos. Dentro dos procedimentos, então, para o método de cálculo e análise da aderência, de fato, aí nós tivemos a elaboração da seguinte fórmula, tá?
que foi a aderência geral, que foi o total de respostas ADERE vezes 2, mais o total de respostas ADERE parcialmente vezes 1, dividido aí pelo total de itens vezes 2, menos o total de respostas não se aplica, porque, né, o que não se aplica a gente não poderia considerar na aderência. E com esses dados, a gente se utilizou da estatística descritiva para descrever o comportamento da nossa amostra. E, por fim, a análise foi a descritiva, mediante o estudo que foi meramente quantitativo, desculpa. E já buscando aí a característica da nossa amostra, a gente tem aí que são municípios com menos de 50 mil habitantes, 85% aí, são contadores públicos, com superior completo e com 5 anos ou mais no cargo. Já passando para um aspecto para vocês compreenderem a análise, discussão dos resultados, nós trazemos aqui a tabela 9, que ela traz aí o conhecimento dos participantes aos procedimentos contábeis. O que nós identificamos aqui como os itens que tiveram maior conhecimento por parte dos respondentes foram os bens móveis e imóveis, as obrigações por competências com empregados, a depreciação dos itens classificados como imobilizado, todos eles tiveram aí média acima de 4, então demonstrando conhecimento por parte desses nossos respondentes. E os itens que tiveram menor conhecimento dos respondentes foram softwares, marcas, patentes e os itens classificados como intangíveis, investimentos permanentes, respectivos ajustes para perdas e amortização dos itens classificados como intangível, que tiveram aí média baixa de 3,47. Aqui a tabela 10, ela nos traz a importância de alguns itens por parte dos respondentes com a introdução deste plano. O que nós temos na tabela são, né, demonstra que em si o comportamento do desvio padrão foi linear, né, todas as respostas, tudo acima de 4%, 4%, a média, então demonstrando aí que os itens são importantes, mas a gente destaca que o mais importante que é a integração entre sistemas, que teve uma média de 4,58, mas em si, quando nós analisamos na nossa tabela 11, a gente verifica que somente o item arrecadação tem integração com a contabilidade. Isso é um fato muito preocupante. A gente traz na pesquisa aí que ainda é um item bem precário nos municípios e que pode dificultar a aderência aos procedimentos contábeis, tendo em vista que a integração ela possibilita que os dados contábeis cheguem mais rápido e possam ser analisados de fato. A gente traz aí uma necessidade de atenção por parte dos órgãos reguladores, bem como investimento por parte das prefeituras. Já passando para um aspecto do grau de aderência dos municípios aí geral, já a gente elencou aqui que conta a análise geral de aderência dos 102 municípios, em média, 71% dos municípios possuem um grau alto de aderência aos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos pelo plano, que a nossa tabela traz, né, um grau muito alto aí, e alto, quando a gente soma a frequência ali, 71% já tem grau alto de aderência. Por grupo contábil, nós identificamos aqui que, né, os que tinham um grau muito alto de aderência, em si eles possuem aderência alta a todos os grupos contábeis, aí todos acima de 75%, demonstrando aí que esses municípios eles, né, estavam aderindo aos procedimentos contábeis patrimoniais de forma mais efetiva. Já quando a gente analisa os grupos com um grau alto de aderência, todos eles possuem aderência aos créditos a receber, obrigações por competência e investimento, médias aí, percentuais acima de 82%. Quando a gente analisa os municípios com grau médio de aderência, os grupos pelas quais eles mais têm aderência são obrigações por competência, créditos a receber e investimentos, e com grau baixo nós temos aí que eles têm aderência a obrigações por competência, investimentos e créditos a receber também, e já os municípios com grau muito baixo de aderência possuem maior aderência nos investimentos, obrigações por competência e estoques. A gente traz aqui uma atenção também a esse item aqui, que é o créditos a receber, que ele já era um item obrigatório desde a publicação do plano, e os municípios com grau muito baixo de aderência possuem somente aderência de 20% a esse item, que é um fato preocupante também. Aqui, trazendo para vocês um pouco sobre ao momento que esses municípios aderiram aos procedimentos contábeis patrimoniais, na tabela 14, nós verificamos por meio da média geral ali 71,90%, que foram adotados antes do prazo todos os itens. Então, nós temos em média os procedimentos contábeis foram adotados antes dos prazos máximos estabelecidos pelo plano. A gente destaca aqui também, então,
para os bens móveis, imóveis e créditos a receber que tiveram uma média de aderência aí bem antes do prazo, né? E também a gente destaca que a partir do item 4, aqui que vocês podem ver destacado em vermelho, esses itens eles tinham seus prazos máximos depois do momento da nossa pesquisa, depois de 2019. E mesmo assim os municípios estavam adotando anteriormente. É um fato bem importante e bem para a gente salientar aqui. Então, no geral, o que nós trazemos para vocês? Os resultados indicam, então, que 5 municípios possuem grau de aderência muito baixo, 7 municípios baixo, 18 médio, 18 alto e 54 muito alto. E, na média geral, 71% possuem grau alto de aderência aos procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos no plano. Os principais achados da pesquisa, então, foram que nessa antecipação da adoção dos procedimentos contábeis, com destaque para os créditos a receber e as obrigações por competência, isso nos remete, então, no setor público, então, um avanço na adesão do regime de competência pela contabilidade pública, um fato bem importante, mudança do enfoque só meramente regime de caixa para um regime de competência, e aí a necessidade que nós identificamos os participantes, né, da integração entre sistemas versus essa falta de integração nos municípios, que pode acarretar na dificuldade aí futura de aderir aos demais procedimentos contábeis. Já trazendo a contribuição do estudo, ele contribuiu, então, igualmente para que os órgãos de controle, como o nosso Tribunal de Contas Estadual e as controladorias municipais, identificassem pontos sensíveis ou dificuldades que mereçam mais atenção dos profissionais e dos municípios. Como a gente apontou aí, a falta de capacitação técnica, recursos, sistemas apropriados. E ainda, né, o estudo se faz relevante por um melhor controle, gestão e evidenciação do patrimônio por meio de atendimento dos normativos contábeis em vigor, vai permitir que os gestores e contadores públicos tornem mais eficiente a aplicação dos recursos que nós sabemos que são escassos para investimento. Aqui estão os nossos dados, e também, se vocês quiserem apontar o celular para o QR Code, vão ter acesso direto ao Nauta do Congresso com o artigo completo. Era isso, professor. Obrigado. Muito bom, Fabrício. Inovando aí com o QR Code final, bacana. Se você quiser já parar o compartilhamento, já parei por aqui. Bom, parabéns pela apresentação, você apresentou de uma forma bem clara, a sua pesquisa é clara, e eu já mandei, tá, tanto para você quanto para o Rodrigo, os comentários aqui que eu fiz na leitura. Surgiram outros aqui que eu vou, de repente, fazer, mas antes eu vou abrir para todos os participantes, né, se alguém quiser fazer algum comentário ou contribuição. Bom, vocês vão, quem quiser falar, por favor, levanta a mão ou usa o chat aqui. Ô, Fabrício, você tem vários caminhos aqui, né? De novo, são sugestões, né? Uma leitura rápida, né? Então, são vários caminhos que vocês podem seguir. Eu acho que, primeiro, 2 principais pontos. Eu não vou repetir o que eu escrevi e já mandei, né? Mas acho que um ponto ele é importante. Você tem muitos dados coletados, eu acho que esses dados são um ponto de partida, né? Então, acho que você pode dar o segundo passo, né? Vocês poderiam tentar buscar explicações. Por exemplo, na sua fala, você trouxe um elemento aí, né? Olha, foi algo muito importante, né? Você usou esse termo. Alguns anteciparam algumas políticas públicas, né? Ou seja, mesmo que não era obrigatório, eles anteciparam. Por quê? Né? Quem são? Né? Mas mais do que apresentar, foi Porto Alegre, quais são as características organizacionais, né? O que sugere, por que teve esse incentivo, né? Etc. Então, esse é um exemplo, né? De caminhos aí que podem ser percorridos. Tem vários elementos, tá? A gente vai montando a pesquisa e nós, às vezes, não percebemos, a gente vai puxando literaturas diferentes, né? Então, por exemplo, integração de sistemas, né? A integração de sistemas é um dos elementos que vocês trouxeram, você repetiu a importância disso, eu concordo, né? Mas essa é uma análise, né? Eu tenho um outro construto, uma outra análise aí que vocês coletaram, que é o conhecimento do contador em relação às normas, né? Aí, eu já tenho uma outra discussão aí, né? Então, as normas são emitidas e publicadas. Tem um caminho longo aí entre a norma ser publicada, ela ser conhecida, né? Primeiro conhecida, alguém sabe que saiu uma norma nova, né? Depois ele vai ler.
Aí tem outro efeito que é entender, né? Ok, eu entendi. Mas o duro é quando eu tenho, né? Então tem uma literatura de difusão aí, né? A literatura que discutiria isso, né? Então esse processo entre a norma emitida até a aplicação prática, né? E ainda teria um outro efeito, né? Que nós temos vários entes aqui no Brasil, isso ocorreria também no setor privado. Eles têm acesso à norma, eles entenderam a norma, eles têm estrutura, então eu vou lá, eles têm equipe, eles têm software, está tudo certo. Tem integração, eu vou olhar a política, ela não foi adotada. Então tem alguns outros efeitos que podem estar acontecendo, e aí vem no outro elemento que você trouxe, que é a importância, né? Que essa seria uma explicação. Se eu tenho todas as condições para implementar, as condições que são necessárias, mas não são suficientes, né? Ou seja, estruturas, né? Não dá para comparar Porto Alegre com um município que não tem contabilidade própria, nem software adequado, né? Mas quando eu comparo municípios que teriam todas as condições estruturais, o que explica um estar à frente, ou o outro nem ter começado? Tal? E aí, a importância, né, que você usou aí o termo importância, tem uma literatura que chama legitimidade da norma. Ela pode não ser vista como legítima, né? Isso pode impactar, né? Então, olha, tem difusão aí nessa pesquisa, tem uma outra literatura, né, que é de legitimidade, tem uma outra literatura que você se aproximaria mais de uma questão estrutural dos sistemas, tal, e aí tem várias literaturas, né, que você poderia tratar. Então tem vários caminhos, né? Em geral a gente tem problemas quando a gente tenta publicar e tem muita coisa, né? Parece que isso é normal durante o processo de pesquisa, a gente traz muita coisa, mas depois a gente tem que focar, né? E aprofundar, porque senão a gente não aprofunda em nenhuma. A gente vai descrevendo, né? A gente vai trazendo resultados, mas não tem espaço, né? Eu não tenho 50 páginas para publicar uma pesquisa, eu tenho 20, 15, dependendo, né? Um outro comentário, para arrumar espaço, eu minimizaria bastante, eu até suprimiria a discussão de CASP e PIPCP do texto. Não precisa explicar CASP, PIPCP, menciona, entendeu? Mas né, isso vai eliminar bastante espaço, né? E favoreceria mais estudos anteriores, né? E aí uma outra recomendação, vocês têm 3 estudos anteriores que foram colocados ali no tópico de estudos anteriores, né? Só que outros surgem depois, né, que vocês acho que foram desenvolvendo a pesquisa e foram alocando nos resultados. Estudos relacionados, traz todo mundo aqui, conversa com eles, entendeu? Traz o que a gente sempre procura apresentar, o que já se sabe, né? Esses comentários acho que servem para todas as pesquisas, inclusive as minhas, né? Então a gente parte da literatura anterior, né? E uma sugestão de escrita seria, eu estou lendo o horário aqui, seria tentar evitar não começar o tópico de estudos anteriores com o nome do autor, né? Fulano 2020 e tal, porque isso estrutura a frase toda. Foca em blocos, né? Barreiras. Quais são as barreiras? O que a pesquisa discute sobre barreira? Depois, impulsionadores, tal. Então, e aí você traz todos eles em um parágrafo, enfim, em blocos, né? Discutindo temas. Isso amadurece bastante, bastante assim o texto, né? Bom, eu estou com receio de ficar usando todo o tempo. Eu vou seguindo aqui, se alguém quiser comentar, abre a palavra aí, por gentileza. O outro ponto é o seguinte, você trouxe vários resultados, mas você não relacionou, né? Dava para relacionar. Então eu tenho um efeito de importância. Isso afeta o quê? Dentro dos seus dados mesmo, eu nem precisaria de outros dados. Dá para ser feito teste de média, dá para fazer análises aí, né? Que eu acho que com a própria coleta aí, isso seria possível. Eu senti falta um pouco mais do Tribunal de Contas, né? Porque como vocês selecionaram casos de né? E a gente sabe aqui no Brasil que o efeito ao Tribunal de Contas é muito relevante, né? Na adoção, na não adoção e etc., porque onde o Tribunal de Contas joga a luz, né, em geral o pessoal corre atrás, né, e os tribunais de contas têm tempos diferentes na exigência, né, tem um que já coloca no parecer prévio, né, o apontamento detalhado do que não foi atendido da contabilidade, e outros que
estão olhando só índices, limites e tal. Então, o Tribunal de Rio Grande do Sul, eu traria um pouco mais, e aí eu justificaria melhor qual é o caso Tribunal de Contas, né? Porque vocês não estão olhando para o Tribunal de Contas, né? Mas os municípios são todos dele, né? Então, só para entender qual é a pressão que esses municípios do Rio Grande do Sul, ou a falta de pressão, né? Que eles estão sujeitos, né? Isso aqui ajudaria, de repente, uma pesquisa do Paraná a comparar depois, né? Etc. Isso, inclusive, de repente, trocar a justificativa ali do porquê o Rio Grande do Sul, né? Pode ser uma escolha, né? É uma escolha, mas mesmo sendo uma escolha, a gente pode justificar, né? É o caso de municípios que estão sujeitos a uma pressão. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas tem algum manual? Tem algum manual né, que foca nisso? Né? Tem alguma orientação, instrução? Tem alguma norma? Né? Quando que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul começou? Qual foi o primeiro normativo dele? Né? Dizendo, olha, estamos de olho na adoção de créditos por competência, né, etc. Então, acho que isso seria... E ajuda depois na análise, entendeu? Tá bom. Algumas questões aqui são que vocês também já têm, que eu acho que daria para comparar, né? Classificação de muito alta e baixa, né? Então, por exemplo, né, vocês têm isso, né? E qual que é a diferença, né? Comparar mesmo, né? Vocês já conseguem. Software, vocês usaram software, depois eu já comentei que tem elementos diferentes, né? A anotação que eu tenho aqui é a seguinte: existem literaturas diferentes sobre cada um desses elementos, e aí se você só traz o elemento sem a literatura, né, fica frágil, né? De repente você foca em um só, né? A survey que vocês coletaram, eu não sei quais são as demais questões que vocês tiveram, mas de repente vocês têm outras questões. Então, por exemplo, a importância percebida, né? Eu acho aquilo importante. Será que contadores mais novos têm percepção diferente de contadores mais antigos na profissão? Né? Esse dado talvez vocês tenham. Será que contadores que vieram do setor privado, que tinham uma outra lógica, né, têm uma percepção diferente? Né? Eu não sei o que vocês coletaram, eu só dando exemplos, que às vezes vocês têm dados lá que não receberam atenção, entendeu? Para fazer algum teste, entendeu? E aí um outro ponto, vocês têm na coleta a identificação do município? Você sabe cada município quem é que respondeu ou foi oculto? A gente conseguiu, eles responderam com e-mails porque eles querem a pesquisa de volta, então eu estou no processo de enviar para eles, então eu tenho a identificação dos municípios, sim. Tá, então, Fabrício, aí abre uma gama grande de possibilidades, né? Então, por quê? Porque a gente tem muitos dados do IBGE, nós temos muitos dados do IPEA e do tribunal, né? Porque vocês selecionaram um único tribunal, o tribunal coleta muita informação e uma parte disso, poderia ser maior, mas uma parte disso está disponível, então dá para buscar explicações, né? Sempre atento, né? De olho aqui no horário, sempre atento de não misturar, né? Eu estou explicando o quê? Eu estou explicando a adoção, eu estou explicando o que afeta a percepção, o que a percepção causa, né? Mas, de toda forma, a gente tem muitos dados que poderiam ser utilizados. Essa, acho que é uma recomendação. Às vezes eu não preciso coletar tudo, né? Eu coleto aquilo que eu não tinha disponível, entendeu? E a adoção aí vocês coletaram por survey, né? Só para confirmar, né? Sim, Índice de adoção. Isso. Então, na percepção dele, ele está numa situação muito alta, né? Entendi. É isso, né? Vocês fizeram, né? Isso. Porque essa é sempre uma proxy, né? A gente quer analisar aí a adoção, como é que a gente constrói esse indicador para fazer essa análise, né? Só para deixar claro aqui. Bom, acho que esses são os pontos principais, o resto aqui eu acho que são detalhes aqui para observar na escrita. Nós temos ainda só 4 minutos, porque eu falei muito, né? Você quer fazer algum comentário, Fabrício? Pode também aproveitar aqui. Somente agradecer mesmo a participação no congresso, está sendo muito bacana, e apresentar o trabalho aí fruto de um TCC também é bem
bem importante, e todas as suas recomendações a gente vai levar a ponto aí para uma publicação numa revista. Então, muito obrigado mesmo. Ótimo, é um projeto conjunto aqui com a Federal de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. É muito bom quando a gente tem essas interações entre as universidades. Bom, pessoal, então eu vou seguir para a próxima pesquisa. Depois a gente pode, de repente, no finalzinho ali, se tiver algum outro ponto, Fabrício, a gente pode retornar. Ninguém se manifestou. O próximo trabalho aqui é do Rodrigo Santos, da Mata, junto com o José Márcio Barcelos Muniz. É um trabalho do Espírito Santo, né, Rodrigo? A adoção das IPSAs pelo setor público, uma análise do processo na Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. Isso aí. Então, já passo a palavra para você. Se você quiser compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se eu consigo minimizar. Já aparece aí para vocês? Está aparecendo sim, Rodrigo. Pode seguir. Deixa eu ver se... Ok. Então, meu nome é Rodrigo, bom dia a todos, né? Atualmente estou vinculado ao PRPPG da Universidade Federal do Espírito Santo, mas como na época que eu mais o José Márcio desenvolvemos essa pesquisa, ainda não tinha esse vínculo. E o título é esse, Adoção das IPSAs do Setor Público, uma análise do processo da Prefeitura de Vitória, que é a capital aqui do Espírito Santo. Bom, como problema de pesquisa, a gente traz qual o estágio de implementação das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público na Prefeitura Municipal de Vitória. O contexto em que se desenvolve, então, esse estudo, a gente traz aí a questão da International Public Sector Accounting Standard Board, que é a IPSASB, né? O responsável pela emissão das normas internacionais de contabilidade e o movimento que tudo isso é alinhado, né, ao processo da nova gestão pública, né? Então, vem trazer aí uma contabilidade patrimonial, regime de competência e propõe mais transparência nas demonstrações, na informação contábil e qualidade da informação. Bom, o colega aí, o Fabrício, apresentou bem, né, que é o período em que, vamos dizer, que inaugura o processo de convergência no Brasil, vem com a edição da portaria MF, número 184, de 2008, e a partir de 2008, as primeiras normas contábeis brasileiras específicas para o setor público são publicadas, as NBCT 16, que atualmente já foram praticamente quase todas revogadas, porque as normas várias estão sendo editadas, já normas convergidas, né? E ao longo do estudo a gente apresenta esse processo de NBCT 16, passando para as NBCT-SP, né? E a questão do CFC e da STN, CFC aí sendo responsável pela parte de tradução e convergência a essas normas, a STN, o papel importante da edição da portaria 548 de 2015, que traça o plano de implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, e também a edição dos manuais de contabilidade aplicados no setor público, que vem trazer assim, uma aplicação prática da norma. O objetivo do estudo foi analisar o estágio do processo de convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais na Prefeitura Municipal de Vitória, por meio de análise de procedimentos contábeis patrimoniais, evidenciados nos relatórios contábeis nos exercícios de 2016 a 2019. Bom, o recorte temporal 2016 a 2019 se justifica pelo fato de nós analisarmos uma norma específica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ele regulamenta essa portaria 548 de 2015 da STN. Ali os prazos passaram a ser encurtados para alguns procedimentos, né? E nessa questão ele motivou nós utilizarmos a instrução normativa, que é a instrução número 36 de 2016, então é a partir de 2016 que a gente analisa esse processo, né? Até 2019, porque era a última demonstração, a última prestação de contas que estava disponível para consulta. E a questão da localização do município,
a literatura, com o suporte da literatura, a gente entende aí também que, por ser capital, por ter uma estrutura, vamos dizer, mais desenvolvida, um orçamento considerado maior do Espírito Santo, proporcionalmente está entre os maiores do Brasil, poderia ter todas as condições estruturais de implementação dos procedimentos. Então, no referencial teórico, a gente elenca alguns pontos. O primeiro ponto vai falar das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. A gente faz esse contexto do IPSAS, medição das IPSAS, qual a proposta das IPSAS em termos de qualidade da informação contábil, transparência, contabilidade, né? A questão das normas brasileiras, a gente faz aquele histórico, né? A partir da edição das primeiras normas, a NBCT 16, a sua revogação, a edição dos manuais de contabilidade do setor público e a parte que também vai tratar das normas convergidas a partir de 2016. Até o final, até o encerramento dessa nossa pesquisa, tinha sido convergida 29 IPSAs. A tabela que a gente coloca no texto vai trazer até a 29, né? Mas atualmente acredito que já tem aí quase todas estão completas nesse processo de convergência, né? Nos estudos anteriores, a gente vai trazer toda essa questão da dificuldade de implementação, ou a vantagem de se implementar IPSAS, né? Essa problemática abordada pelo Fabrício aí no seu estudo também é muito evidenciado nessa literatura, problemas de software, problema de capacitação, interesse do gestor público, né? E entra uma questão também, aproveitando a fala do professor Ricardo, da questão da legitimidade, né? Não é que a legitimidade foi uma teoria utilizada para essa investigação, mas será que os gestores consideram legítima a norma, né? Ter condições favoráveis e não implementar, né? Então, dá para ter esse tipo de discussão. Metodologia é um estudo de casos de caráter descritivo, com abordagem qualitativa, apesar de a gente lá propor um índice de evidenciação, mas a essência do trabalho é mais qualitativa. Essa análise, então, do conteúdo das demonstrações contábeis, a gente analisou para os documentos, são as prestações de contas. Basicamente, a gente pegou essas demonstrações no portal lá do Tribunal de Contas, que é o portal controle do tribunal, onde está disponibilizado todas as prestações de contas, pareceres prévios. Então, foi a partir dessa base que a gente identificou as demonstrações e começou a analisar a partir da instrução número 36, né? Então, essa base que a gente faz a consulta, faz a análise dos documentos complementares também, leis, decretos e pareceres prévios. E por que desse pedido de acesso à informação à Prefeitura e ao TCE? Um grande problema que nós identificamos foi a falta de disponibilização do plano por parte do ente. Alguns entes já disponibilizam, dizendo como que está em termos de estágio de implementação, né? A Prefeitura de Vitória, apesar, né, de ter lá toda a sua transparência, mas nesse aspecto contábil, o cidadão comum não tem essa facilidade de identificar em que situação estaria esse estágio de convergência. Então, nós fizemos, né, esse pedido de acesso à informação para apontar um diagnóstico inicial, como que se deu esse processo de convergência, né? E normativos locais que disciplinam, como, por exemplo, o decreto que instituiu o grupo de trabalho para estudar esse processo de convergência na Prefeitura, né? Que é um processo grande no sentido de que envolve o poder executivo, o poder legislativo e as eventuais autarquias que tem no município, vinculadas à administração direta, né, para serem tratados de forma conjunta, né? Então, foi a base na nossa análise, a instrução 36 de 2016 do TCE Espírito Santo, e o critério adotado na hora que a gente fez a análise do procedimento, adotou o critério 1 para o reconhecimento, foi identificado nas demonstrações, ou por meio de notas explicativas, 0 quando não houve nenhum tipo de evidenciação. Então, esse critério foi também utilizado no estudo de Lemos et al. Então, essa é uma tabela dos principais resultados. Aqui a gente vai, para cada procedimento, o que foi reconhecido, né? Esses apontamentos, 1 para que foi reconhecido e 0 para que não foi reconhecido.
segunda parte da tabela, e lá a gente percebeu que de 2016 a 2019, houve uma estabilidade, assim, não houve alterações significativas em termos de evidenciação desses procedimentos. Foram 13 desses 19 itens, foram 13 reconhecidos, né, que a gente identificou, um percentual de 68,42%. Tudo bem que ali desses 19 procedimentos, existem ainda aqueles que não têm ainda um tratamento específico, né, que tem prazos ainda para implementação, como bens, patrimônio cultural, bens de infraestrutura, mas a gente se preocupou em colocar na apuração desse índice no sentido de saber se realmente estavam adiantando esse processo, né? Se eu tivesse algum diferencial nesse sentido. Então, por isso a gente considerou para esse primeiro cálculo aqui. Bom, em relação às considerações finais, e contribuição, impactos da pesquisa, a gente constatou que os PCPs permaneceu estável ao longo dos 4 anos de análise, apresentando um nível de divulgação de 68,42%. As principais dificuldades estão concentradas em bens de infraestrutura, bens do patrimônio cultural, outros ativos intangíveis, investimentos permanentes e outros aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais. Lembrando, então, né, bens de infraestrutura, bens do patrimônio cultural e outros aspectos ali, demais aspectos, ainda não tem uma definição clara do prazo que isso vai ser implementado, está dependente de normas ainda, né? Então, justifica por que não ter essa evidenciação. Não tem nem conta específica que aponta isso, né? Em relação ao TCE Espírito Santo, que a gente achou interessante, porque ele emite uma norma 36, a instrução que obriga aí os entes, os municípios do Estado do Espírito Santo e o governo do Estado do Espírito Santo a adotar esses prazos, mas a gente vê que ele transfere com essa portaria a responsabilidade à unidade de controle interno. Aí, nisso, o foco da pesquisa foi olhar também para o controle interno do município, se ele estava, de fato, analisando ou se referindo a esses procedimentos contábeis. E, na verdade, ele não tem feito esse tipo de análise do relatório do controle interno, não tem apontado esses aspectos patrimoniais em relação à convergência. E também, um outro problema que nós identificamos em relação ao próprio tribunal, que ele está editando a norma e não está nos pareceres, pelo menos nos pareceres que a gente teve acesso, não tem nenhuma menção explícita falando dos PCPs. Alguns tribunais, como a gente vai buscar em outros entes da federação, a gente encontra já um pronunciamento claro nesse sentido, mas aqui, para esse ente, a Prefeitura de Vitória, a gente não encontrou essa menção explícita. E também o fato lá do nosso controle interno, que é a CGM, não se pronunciar a respeito disso, continua se pronunciando mais naquele aspecto legalista, da lei de responsabilidade fiscal, da lei 4.320/64, mas nesse aspecto patrimonial ainda está a desejar, né? Então, a gente percebe com isso que muito ainda deverá ser realizado por parte da Prefeitura, visando atingir o objetivo da reforma contábil e finalizar o processo de convergência. Para isso, é fundamental a mudança de paradigmas, em especial dos órgãos de controle, no sentido mesmo de entrega de valor para a sociedade. Então, é por isso que a gente coloca essa mudança de paradigma aqui, né, para evidenciar esses aspectos em termos de eficiência, efetividade, economicidade, né? Tudo isso pode ser refletido por meio de demonstrações com esse aspecto das normas internacionais, né? E recomenda-se, uma recomendação a partir dessa nossa análise, né, que a CGM se aproxime mais do processo de convergência da contabilidade pública, então, fazendo pareceres do controle interno, se pronunciando a respeito disso. E também, em relação ao tribunal, tem um papel mais ativo na análise das contas públicas, em que pesa as técnicas de auditoria financeira, passando a emitir opinião sobre os PCPs nos pareceres prévios. É uma coisa também que a gente sente falta, já que é um órgão que tem essa influência e o poder de coercitivo, né, caso não implemente aquela norma, poder ser mais ativo desse processo e estimular uma maior aderência das normas, né?
Então, os resultados do estudo servirão de apoio para contadores, pesquisadores e controladores públicos, em especial, vamos dizer, do município de Vitória, que tem mais, os resultados dessa pesquisa estão exclusivos, né? São aplicados exclusivamente ao município de Vitória, né? Apesar dela poder ser reproduzida aqui em outros municípios do estado, mas é um resultado, assim, que deve ser visto internamente aqui nessa questão, né? Então, e a questão também de contribuir para o tema e suprir a lacuna de pesquisa, porque sempre que a gente vai pesquisar em relação às IPSES, a gente vai encontrar peculiaridades que são inerentes, principalmente nos governos locais, a gente vai identificar situações que são peculiares daquele ente, então são coisas que devem ser, pesquisas que devem ser estimuladas, né? Então, recomenda-se para futuras pesquisas aplicar a metodologia em outros municípios do estado, realizar estudos comparativos e relacionar índices socioeconômicos com o nível de divulgação dos PCPs, que a gente sugere também com futuras pesquisas usando essa metodologia, né? Então, são os autores do artigo, eu, o Rodrigo, e o José Márcio, com nossos contatos. Mas agradeço a atenção de todos. É isso. Ok, Rodrigo. Parabéns aí pela apresentação clara, pela pesquisa. Da mesma forma como eu comentei com o Fabrício, eu vou fazer sugestões, né? Que é o objetivo do congresso, né? Eu fico muito chateado quando eu vou num congresso e eu não escuto sugestões, né? Pode ser crítica, pode criticar meu trabalho à vontade, né? Então, são sugestões, tá? Caminhos, de repente, mais de um. Eu já mandei por escrito, né? Eu já comentei. Então, se alguém quiser abrir a palavra, é só se manifestar, para não ficar só ali com a minha contribuição, senão eu vou seguindo aqui. Bom, Rodrigo, eu vou o ponto principal que eu percebo, né, é que você declara, né, você declarou, inclusive, é um método qualitativo, né, eu fiz um estudo de caso com método qualitativo, né, um estudo de caso único, né, com método qualitativo. Nenhum problema quanto a isso, né? Nós temos pesquisas A1 internacional, ótimas pesquisas com estudo de caso único, né? Então, isso não é nenhum problema, né? É só o que eu faço com isso que é o ponto, né? Eu esperava, né? Quando eu vejo que é um estudo de caso, eu esperava profundidade no caso, entendeu? Então, eu acho que na sequência, esse é o primeiro ponto, né? O método que vocês usaram para coletar os dados é o método externo, né? Então, eu fiquei me perguntando, né? Se eu fosse do Rio Grande do Sul, né? E eu quisesse fazer uma análise de Vitória, né? Eu faria, né? Então, teve pouca utilidade, assim, né? O foco, né? Porque não teve uma profundidade, né? Normal, uma primeira versão para um congresso, esse é o objetivo de congresso. Eu já tive pesquisa a pesquisa passou por vários congressos, depois publicou. Então, é para isso que serve o congresso. A gente mostra a ideia, recebe, né? Então, o que eu faria como próximo passo? Né? Eu faria uma imersão na prefeitura para buscar entender com maior profundidade, com uma análise qualitativa, né, vários porquês que surgiram, tá? Eu encaminhei no documento aqui, acho que 2 referências. A principal aqui, tem algumas, mas a principal, talvez, né, das que eu mandei, pelo menos, é de uma professora que chama Eisenhardt, que é uma pesquisa de 89, é uma pesquisa que virou referência, né, uma das referências, sim. Ela traz vários insights sobre estudo de caso, né, construindo teorias a partir de estudos de caso, né, o título aqui da pesquisa. Dá uma lida ali na Eisenhardt, vê, tem alguns elementos, né, quando a gente seleciona um caso, né, ou faz um estudo de casos small n, né, com poucos casos comparados, né, que o principal o que eu consigo fazer. Vou dar alguns exemplos, né. A tabela aí que vocês encontram, né, que você apresenta, tem aqui uma continuidade, até você falou, né, há uma continuidade em algumas pesquisas, em algumas políticas, né, não muda, né, não variou ao longo do tempo aqui de 16 a 19, né. É um caso único, né? Por quê? Né?
será que, vou dar alguns pontos, né? Usando a literatura, as informações têm incentivos diferentes para serem reconhecidas, né? Então, muitas vezes eu tenho maior interesse em reconhecer ativos, políticas que decorrem de ativos, né? Do que passivos, né? Será que é isso, né? Ou seja, usando essa própria tabela 4, fazendo uma análise qualitativa, eu tentaria entender, porque aí você contribui com a literatura. Então, se eu encontro, olha, no caso analisado, né? O que explicou, né? Assim, o que emergiu? Esses elementos emergiram, que explicariam, né? Não estou dizendo que é o mundo inteiro assim. No meu caso, né? E aí eu vou voltar a falar um pouco mais disso, mas de caso, né? Esses elementos aqui explicaram. De repente, outras pesquisas podem fazer uma análise quantitativa a partir desses achados, entendeu? E aí você contribui, né? E aí eu faço um outro comentário que eu encaminhei, mas acho que é bom para todos refletirmos juntos, que é, quando eu faço um caso, né, um estudo de caso, eu preciso apresentar o caso, né? Eu até mandei uma referência aqui, que é o Peyton, uma referência, deixa eu ver minha anotação aqui, 2015, 14, alguma coisa assim, né? Poxa vida, aqui, 2014, Qualitative Research and Evaluation Methods. Eu até marquei, leia o capítulo 30, né? O que o Peyton fala? É bem útil essa discussão dele. Ele fala, olha, quando eu vou fazer uma análise de casos, né, isso serviria para entrevistas também, que tipo de caso eu tenho, né? Então, explicar o caso, né? Tudo bem, ele é capital, né? Ótimo. Então, mas essa é uma característica, né? Eu preciso entender um pouco mais o caso. Eu teria um tópico, o primeiro tópico que quando eu tenho estudo de caso é a apresentação do caso, né? Então, normalmente vem ali, depois de metodologia, né? Você vai descrever o caso, né? Qual é a equipe, qual o tamanho da equipe, né? Então, eu estava até olhando aqui enquanto você apresentava, o Erickson é o subsecretário de contabilidade, né? Então, quem que é essa equipe aqui? Né? Não precisa trazer o Erickson aqui, né? Mas quem é a equipe? Qual que é a composição? Ela foi trocada? Como é que é o software? Ele é um software próprio? Ele é terceirizado? Ele foi trocado? Né? Então, apresenta um pouco o caso. Porque, por exemplo, várias dessas políticas aqui que você apresenta todo o efeito aconteceu antes. De 16 a 19, não aconteceu nada, né? Entendeu? Porque o que estava adotado antes continuou, o que não estava continuou não adotando, né? Tá, e aí, o porquê? Então, o estudo de casos me ajudaria a entender isso. Nenhum problema quanto à tabela, tá? Não é uma crítica. E aí, um outro ponto que eu acho que é importante, que é, quando eu coloco um aqui, né? Quando a gente fala que um ente adotou uma política contábil, perceba que tem um termo aqui importante que é política contábil, né? Então não é só ter movimento na conta contábil, ele adotou a política, né? Então, um exemplo mais simples que é a depreciação. Ele possui depreciação, tá? Então ele adotou a política de depreciação. Isso é uma política contábil. Ele normatizou lá internamente, ele mudou sistemas, ele criou quais são as regras dentro das escolhas, né? Então, eu imagino, olhando aqui, como é uma análise qualitativa, né, que existem políticas adotadas. Isso poderia ser captado também por meio ali de entrevistas, de uma análise qualitativa, entendeu? Eu, olhando aqui, não tenho como duvidar do resultado, tá, Rodrigo? Mas talvez alguns desses aqui não fosse um, talvez fosse meio, sabe? Alguma coisa assim. Então, ele já tem início de adoção, né? Vou dar só um exemplo aqui que eu pus uma interrogação. Eu fiquei em dúvida. Que é simples, o 13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de obrigações por fornecedores, com fornecedores por competência. Essa política 13 aqui, né, do quadro, ela parece que é bem simples. Reconhecer fornecedores orçamentariamente não é adotar a política por competência por fornecedores, né? Então, um exemplo simples. Política com fornecedores. Se eu fiz um gasto que ele vai ser consumido ao longo de... Né, comprei
um serviço e ele vai ser prestado por 2 anos, né? Então, a execução orçamentária é uma, eu gero um ativo, um direito, e eu vou gerando depois variação pelo consumo ao longo do tempo. Assinatura de periódicos e todos os demais, as demais transações que tem accrual, né, que tem competência. Então, é só um exemplo. Não é fácil identificar isso aqui com análise documental. A não ser, né, então, de novo, não estou duvidando, tá? Só estou... nós, como pesquisadores, a gente olha para o dado, nós temos que duvidar dos nossos dados, né? E aí, quando a gente duvida, né, nenhum problema, né, de novo, não é uma questão de credibilidade, é de dar o segundo passo, né? O que explica isso? Por que isso aconteceu e tal? E aí, como é uma análise quali, né, com estudo de caso, eu acho que isso aqui, por exemplo, 18 estoques, foi o outro que eu anotei aqui, né? Então, eu imagino, já que ele adotou a política de estoques, que ele tem ajuste a valor realizável líquido, né, que ele já faz isso para todos os itens, né, não é ter estoque, né? Enfim, são dois exemplos. E aí, uma outra explicação que seria interessante para a literatura, por que alguns não foram adotados, né? Por que alguns foram antecipados, como eu comentei ali com o Fabrício, né? Tá. Bom, eu estou olhando aqui as minhas anotações, eu acho que essas são as principais, o resto aqui eu não vou comentar, porque são detalhes. Alguns eu já falei para o Fabrício, você já ouviu. Uma questão aqui de escrita, só de forma de escrita, está muito bem escrito, tá? Nenhum problema quanto a isso. É só ali no tópico de referencial. E tabelas, né? Então, eu tinha falado ali para o Fabrício, olha, o tópico tal e tal não precisa trazer, né? Aqui também eu acho que tabela 1, você trazer todas as normas, né? Isso aqui é bacana para quem não conhece, né? Ajuda a entender que tem essas normas, né? Quando elas foram revogadas e tal. E tem 2 quadros enormes aqui. Se você vai publicar, isso aqui te tira 2 páginas de discussão, porque você tem um limite de 15 páginas, entendeu? Isso atrapalha demais, né? Aí a gente tem que fazer escolhas. Uma saída, se algo é muito relevante, eu quero mostrar, eu ponho como apêndice, né? Os periódicos aceitam isso, é um documento suplementar, né? Muitos publicam até como a pesquisa com documento suplementar, né? Mas eu acho que é isso, tem um grande potencial, eu não pararia aqui. Eu daria esse próximo passo com uma análise mais qualitativa, entendeu? Eu que agradeço as suas contribuições, professor. Então, nessa questão aí de análise, realmente é necessário que a gente aprofunde de fato, o que se propõe em estudos de caso, que é uma análise mais profunda do caso. E o questionário seria ideal para fazer o confronto com essas informações documentais, né? Então, nesse sentido, eu com certeza seguirei as suas recomendações muito positivas nesse sentido. Rodrigo, não são críticas, né? Você entendeu, né? Uhum. Como eu coloquei, às vezes é importante, a gente está num congresso, é importante a gente entender. Às vezes eu tenho já uma primeira versão da minha pesquisa, né? E aí eu vou levar lá para o congresso da USP, eu vou levar lá para o congresso da UFO, né? Da UNB. Por quê? Porque eu quero ouvir. Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive experiência de levar artigos para o congresso que não é de contabilidade nem administração, congresso de economia, e eu recebi sugestões ali que eu nem imaginava, né? Aí depois eu alterei, considerei aquelas sugestões. Então a gente vai, mas é para ouvir, né? E aí os caminhos ali que são sugeridos a gente procura seguir, né? Então é só com esse objetivo aqui. Nenhum comentário meu aqui quer dizer que tenha algum erro, né? Então só isso para ficar atento. Você trouxe aqui uma literatura boa, né? Eu vi aqui que você trouxe, né? Você deve ter acompanhado ontem a discussão do professor. Nós tivemos 2 discussões, na verdade, né? Sobre isso, você deve ter acompanhado aqui no Congresso. Vários pontos que você trouxe aqui, acho que foram debatidos ontem e daria para ser utilizados, né? Que bom, professor. Okay. Obrigado. Pessoal, algum comentário adicional? O exemplo, Rodrigo, estou olhando minhas anotações aqui, tem um outro exemplo aqui do que eu buscaria, né? Tem uma literatura que questiona o quanto a informação contábil que nós produzimos é usada, né?
Então tá, eu gerei essa tabela aqui, ó, né? Que tem as políticas. Isso aqui é usado, né? Em que momentos, né? Exemplo simples, eu estou fazendo uma entrevista, né? Uma entrevista semi-estruturada, e aí eu converso com a equipe, eu falo, me dá um exemplo de reunião, como é que vocês usam essa informação aqui de fornecedores por competência? Aonde que tem, no sistema, onde que gera essa informação? É um relatório? O que que é? Como é que vocês usam esse tipo de informação? Deixa eles falarem, né? Mas vocês têm reunião? Não tem. Ou seja, nós vamos percebendo dessa, né, uso. Outro, dessas informações aqui, né, contábeis, qual que é a levada para a audiência pública, por exemplo, um outro uso, né? O que vocês usam para divulgar, mesmo que seja ações de governo, etc., né? Em geral, ontem surgiu até essa fala ali, eu não lembro em qual das duas sessões que surgiu, e eu fui até buscar a literatura, eu acho que foi na conversa com o Grossi, né, no paper ali que ele discutiu, as informações, elas não são neutras, né? Nós temos incentivos diferentes, tal, é isso que eu estou falando, né? E de repente isso está direcionando, e às vezes nem é o prazo do PIPCP que está, nós já temos pesquisas dizendo isso, né? Aquele prazo do plano de implantação, tem outra variável explicando a adoção, como por exemplo softwares, né? Essa relação do software, relação de consultoria, entendeu? Então, tem alguns elementos aí que eu acho que poderiam ser extraídos aqui do caso de Vitória, né? Bacana. Bom, pessoal, acho que é isso. Rodrigo, tem algum comentário? Algum questionamento? A dúvida é isso mesmo. Então, o fato de ser um estudo de caso único, isso não tira o potencial da pesquisa em termos de uma futura publicação, não teria problema nesse sentido, né? Você aprofundar nessa investigação, né? É isso mesmo, professor? Pois é, essa é sempre uma dúvida, né? Fazer estudo de caso único publica, né? É relevante? Olha, a resposta não é sim ou não, né? Por exemplo, vamos lá no Academy of Management, né? Periódico Q1, dificílimo de publicar, um dos principais periódicos internacionais. Procura estudo de caso único, você vai ver vários, né? Mas olha direito o que eles fizeram, como eles se operacionalizaram e o que o caso trouxe, né? Porque o que é mais importante, né? É o que você extraiu, né? E às vezes, né, por exemplo, eu pego um caso que não é o caso correto, correto não é um bom termo. Eu seleciono um caso que não tem o fenômeno que eu quero observar, né? Então, o que eu vou abstrair dali, o que eu vou retirar, né? Então, eu preciso sempre ter essa ligação. Então, não há há um questionamento, sim, eu já ouvi muito isso em eventos e tal, né? Estudo de caso único, estudo de caso small n, né? Pequenos casos e tal. Mas eu acho que o ponto é como eu operacionalizo, como, né? Lógico, se eu tenho um small n, casos comparados, né? Lá no Peito, eu acho que ele traz isso. Eu estou falando Peito aqui, os demais, né? Eu vou colocar aqui a literatura, às vezes eu só mandei para você, né? Só um minutinho. Você vai ver ali que tem diferentes tipos de caso, né? E aí, a operacionalização disso pode mudar. Eu citei duas referências aqui, deixa eu só colocar aqui para todos. Não só vocês podem ter interesse, né? Um minutinho. Ó, eu citei principalmente aqui a Eisenhardt, que inclusive a Eisenhardt, ela publicou agora em 2021 uma pesquisa fazendo a análise dela dessa pesquisa de 89, ela comentando a pesquisa dela, como que ela faria hoje aquela pesquisa, etc. Bem bacana essa nova publicação. E outra é esse Peyton aí, né? 2014, tá? Capítulo 30, né? Que é a sugestão, mas é um livro metodológico, né? É um livro, né? E o capítulo 30 fala de casos ali, né? Enfim, então não teria essa preocupação, teria outras, né? Como metodologicamente eu acessei, conduzi, analisei, entendeu? Ok. Maravilha. Gente, obrigado, então. Se ninguém tem nenhum comentário, Fabrício, parabéns também aí. Sucesso para você e para o Rodrigo na sequência.
Nós Muito temos ainda uma obrigado. avenida aqui uma avenida